E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: Isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ficam cantando nesta manhã para nós, o irmão Lucas e a irmã Junilane, Segue-me. Um dia carregado e só, eu ia caminhar, gemia sob o peso e dor, sem ter a quem falar. Sentia os pés cansados e a força me faltou. Então do mestre a voz me confortou. Meus pés senti cansados na via para a cruz. Conheço as tuas dores, levei-as sobre mim. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Oh, toma a tua cruz e segue-me. As velhas redes eu deixei, Jesus, pra te seguir. Meu peito se inflamou de amor, saí pra te servir. Eu quis ganhar-te almas, reveses encontrei. Fraquejo, amado mestre, o que farei? Deixei meu lar na glória, ao mundo vim por ti, pra te levar pra glória. Na cruz sofri por ti. Não temas, sou contigo, é grande o meu amor. Oh, toma a tua cruz e segue-me. Eu sinto alento, ó meu Senhor, ouvindo teu falar. Queria fazer tanto aqui, Jesus, pra te agradar,
mas vejo em mim fraqueza, não vejo em mim poder. Ouvi o amado Mestre então dizer: se um copo d'água apenas nas mãos lhe confiei, um copo d'água apenas, não mais lhe pedirei. Somente na fraqueza se opera o teu poder, na tua força, ó Mestre, seguirei. Se um copo d'água apenas nas mãos te confiei, um copo d'água apenas, não mais lhe pedirei. Somente na fraqueza se opera o teu poder, na tua força, ó Mestre, seguirei. Muito bom dia, meus amados e queridos irmãos. Estamos aqui pela graça de Deus, pela bondade de Deus, iniciando mais um culto doméstico, onde foi lido, né, pelo evangelista irmão Ricardo Bueno, Apocalipse capítulo 3, do verso 7 ao verso 13. Muito bom dia, irmão evangelista, irmão Ricardo Bueno. É um prazer muito grande estar aqui contigo aqui, né, fazendo menção do nome do Senhor, né? Bom dia, amado irmão evangelista Odair Freitas. O privilégio é todo meu, poder assentar ao lado do irmão e compartilhar com os nossos amados ouvintes uma porção de sua palavra nesta manhã, no qual nós vamos estar falando sobre um pouquinho, né, sobre a era de Filadélfia. Exatamente. Essa sexta era da igreja, a chamada Era de Filadélfia, ela é muito conhecida por todos, foi justamente até mesmo um momento que é recente, né? É recente. Nós podemos falar que essa Era de Filadélfia ela é uma era mais recente, ela foi uma era de que houve grande explosão do Evangelho, mas ainda se falando sobre da cidade também de Filadélfia, naquela época lá era um notável, o profeta de Deus diz, quão notável é o fato que esta era é caracterizada pela moeda, né? Porque a mãe e as filhas estão todas comprando seu caminho para o céu, né? Dinheiro e não sangue é o preço de compra. O dinheiro e não espírito é o poder que as impele para frente. O Deus deste mundo, Mamon, tem cegado seus olhos, né? Uma era que, de uma certa forma, ela foi muito rica, uma era que ela foi muito próspera também, entende? Já havia saído da era de Sardes, que comentamos no programa passado, falando a respeito do mensageiro, que foi Martinho Lutero, e agora Deus está colocando algo mais nessa próxima era, que é chamada Era de Filadélfia, em que tem o seu mensageiro, nada mais, nada menos do que John Wesley. Foi o sexto olho, irmão Dair. O sexto olho de Deus. O sexto olho, a sexta estrela, né? O sexto olho de Deus. E essa era, ela durou de 1750 até cerca de 1906. Durou a Era de Filadélfia. A Era de Filadélfia, ela tem um significado que quer dizer amor de irmãos, amor fraternal. É o significado de Filadélfia. Que coisa tremenda, né? Que predominou naqueles dias, o amor fraternal. E como o irmão Odair, evangelista irmão Odair Freitas, acabou de dizer, o seu mensageiro foi João Wesley, que era filho de Susana Wesley e Samuel Wesley também, né?
John Wesley, ele nasceu em 1703, Modair. E Deus o recolheu em 1791. Ele foi um pregador inglês e o principal fundador do movimento naquela época metodista, né? Um dos grandes avivamentos cristãos da história, né? A qual nós estamos aqui tratando da história. Nós temos hoje em mãos a Bíblia, temos a história e a graça de nós termos recebido também a revelação. Foi o que o profeta de Deus usou para pregar as eras da igreja, né? A Bíblia, a história, ele buscou a história e a revelação dada pelo Espírito Santo. John Wesley nasceu na Inglaterra, em Peworth, na Inglaterra, filho de Samuel Wesley, como nós dissemos, e Susana Wesley, uma mulher de fé. Foi uma mulher de fé, uma mulher cheia do Espírito Santo, de fé e disciplina espiritual, que influenciou profundamente sua formação. E todos os filhos. O Branham chega a dizer de que John Wesley foi mais influenciado pela mãe dele do que propriamente pelo pai dele, que foi um capelão. Pelo próprio pai, isso mesmo, pelo próprio pai. E Susana Wesley, ela tem materiais riquíssimos, né, de acesso a todos, em que Susana Wesley, mesmo ela tendo, né, aquele tanto de filhos, né, mencionado, 19, mas ainda assim, ela ajudava outros também, então elas tinham um dom de servir, e ela acabava que fazendo o quê? Ela fazia com que todos eles se reuniam, eles fizessem a oração, eles fizessem a leitura da Bíblia. Aqueles que eram menorzinhos, irmão, quando eles ainda não conseguiam se expressar, né, para fazer uma oração, não conseguia fazer uma... ela colocava para eles pelo menos ficarem assim, né? Ou seja, na posição de reverência, na posição de respeito, enquanto outros estavam ali fazendo a oração, o seu devocional. Wesley foi o tição tirado do fogo, né? Por que ele foi o tição? Conta para nós um pouquinho. Então, quando ele era criança, né, o local que eles moravam começou a pegar fogo, né? E naquele momento não tinha como nem mesmo salvar os pertences. E o local que John Wesley estava, ele estava na parte superior da casa. Na sacada de cima. Lá na sacada. E os vizinhos, naquele momento, né, cogitaram a poder ajudar a família, ajudando Samuel, ajudando a Susana, e cada um carregando um balde, levando, jogando água, e as chamas estavam tomando conta. Parece que a história diz que eles fizeram uma escada humana, né? Um sobre o outro, para tirar ele do fogo. Quando ele foi salvo, em que as pessoas ficaram tão admiradas de que, assim, elas ficaram perplexas. É um milagre não ter acontecido nada com essa criança. É um milagre ele ainda poder estar vivo, né? Como todos, né? Todos são um milagre, mas aquilo ali foi algo marcante na vida de John Wesley. Lembrando que também Carlos Wesley, que é irmão do John Wesley, foi um dos compositores de diversos hinos, né? Que é cantado pelo mundo afora, né? Hinos cristãos e tudo. E John Wesley, ele foi um pregador itinerante. Ele chegava a dizer, a minha paróquia é o mundo. Uma das afirmações dele. Uma das afirmações. Foi uma era muito evangelística, porque aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 8, fala, eu sei as tuas obras e eis que diante de ti pus uma porta aberta. Então era uma era evangelística. Foi uma era em que Moody presenciou, Carlos Finney, né? Teve vários outros, Knox e tantos outros grandes evangelistas de Deus, em que pregaram o evangelho, em que houve a grande evangelização na América, né? Houve a evangelização na China, né? Onde Moody foi, né, pregar na China, na Índia também, houve a evangelização até mesmo aqui no Brasil, muitos vieram, né? Muitos missionários também vieram para o Brasil também nessa época. E algo que chama muita atenção é que uma das viagens em que John Wesley ele estava voltando, porque quando ele foi para os Estados Unidos, observe só, né? Ele não teve muito sucesso não, John Wesley. E quando ele estava voltando da América, ele chegou a dizer, né, que ele veio para evangelizar os índios e tudo mais, ele chegou a dizer, né, de que assim,
Eis que eu tenho convertido a muitos, mas e a mim? Quem me converterá? Porque Deus já tinha um plano também preparado para a América. Porque o Evangelho, ele saiu do Oriente, ele estava vindo para o Ocidente, mas ainda não era o tempo ainda do sexto mensageiro. Porque o sétimo seria nascido no Ocidente. Em que todos esses mensageiros que nós citamos, em que estamos citando até aqui na Sexta Era, ainda eles são do Oriente, né? Eles são lá da Europa. Então, a gente observa de que John Wesley, ele foi um grande promissor, um difundidor da palavra de Deus. E por que eles eram chamados de metodistas, né? Porque eles tinham muitos métodos, né? Eles eram realmente muito centrados na palavra, muito coerentes na palavra, eles eram tinham uma formalidade, na verdade, né? Eles tinham um rigor em relação do Evangelho, do que se fazer, como se fazer, e de uma forma que aquilo ali foi atraindo. Por isso foram chamados de metodistas. Por causa dos métodos que se tinha, né? Ele era muito, assim, disciplinado, né? E ele era uma pessoa de que as pessoas gostavam dele, né? Do jeito dele, e como que ele estava trazendo luz ao Evangelho, e que o profeta chegou a dizer que foi chamada a Era da Santificação. Foi a mensagem daquele dia. Exatamente, a mensagem para aqueles dias era de santificar. Uma vez que o povo estava crendo que a era anterior já tinha trazido luz em relação da fé e não das obras, agora porque naquele tempo, como nós dizemos, no tempo de Martinho Lutero, houve uma explosão muito grande. Muitos saíram, né, daquela antiga religião e estavam partindo, fazendo para si próprio. Estava projetando a si próprio. E aí veio Wesley, em que estava colocando de que, assim, porque tinha muitos que eram casados, tinham 2, 3 mulheres e tudo mais, estava pregando o Evangelho, estava constituindo igrejas nesse formato, e João Wesley falou, não é dessa forma, né? Há uma necessidade de uma santificação, que sem santificação ninguém verá o Senhor. Ele firmou sua mensagem nisso. Isso, uma separação, uma segregação. Nós temos que sair do que é do mundo. Por isso que foi uma era em que houve um grande fogo, uma grande chama, de que era tirar o povo do mundo. Por isso que é santificado. Santificado é o quê? É tirando para fora, né? Posto ali a serviço. Então, essa santificação que foi uma das etapas da graça. Que coisa maravilhosa, né? E João Wesley, ele, segundo de acordo com a história, a gente se firma na história. O que nós sabemos de João Wesley, o que nós sabemos de Martinho Lutero, de todos esses que estão na história, é através da própria história, né, irmão? Não tem como nós sabermos acerca desses homens, a não buscando a vida deles dentro da história. O irmão disse que ele afirmou, o mundo é minha paróquia. Né? Eu creio que esse deveria ser, né, o objetivo de todo homem de Deus que tem essa chama dentro do coração. Eu recordo o irmão Odair dizendo uma certa feita que a história mostra que ele estava pregando, que ele pregou, né, para 30 mil pessoas ao ar livre. E todas ouviram audivelmente o que ele falava. Que poder é esse, irmão Odair? Sem microfone, sem tecnologia. É o poder de Deus, né? Não tem como, né? Até porque na época não havia espaços físicos construídos que comportava toda a multidão. E ele tinha essa semente tão grande de evangelismo mesmo no coração dele, em que até Spurgeon, né, foi nessa época também, né? Então, que ele ia pregar. Ele ia a cavalo, andava a pé e reunia o povo e pregava, e Deus dava capacidade física, né, na voz para ele, tanto é que ele morreu quase 90 anos. Né? Quase 90 anos. Uma coisa que me chamou muita atenção, lendo uma parte da história dele, dizendo que quando João Wesley partiu desse mundo, ele deixou apenas uma chaleira, uma colher de pau,
uma capa como patrimônio. Mas agora entra a parte principal. E milhares de almas ganhas em períodos de grande tribulação. Que coisa tremenda, Mondelho. O irmão Branham chegou a dizer de que durante o tempo da sua vida ele poderia ter adquirido grandes riquezas, né? Porque foi uma era próspera também. Mas ele não fez. Ele não fez. Ele se não abnegou, fez. né? Exatamente. E tanto é que o seu dito favorito no tocante ao dinheiro era: ganhe tudo que puder, economize tudo que puder e dê tudo que puder. Então, quão estranho seria para o Wesley voltar e ver o que hoje, né? Como que aqueles adeptos à sua mensagem estão, né? Atraindo só riquezas para si, só riquezas para si. Né? Ele era um homem que ele se doava inteiramente, né, à obra. Certa vez o profeta de Deus disse, né, que ele, John Wesley, salientou que ele não temia que o nome de metodista deixasse a terra, né? O nome que foram atribuídos a ele, né? Ele não estava falando o nome de uma igreja, mas ele estava falando o nome que as pessoas atribuíram a eles. Ele não temia que esse nome deixasse a terra, mas que o Espírito de Deus pudesse alçar seu voo. Ou seja, daquele grupo que estava ali no entorno, o que ele temia não é que o nome desse grupo iria desaparecer com o tempo, mas era que o Espírito de Deus pudesse alçar voo daquele grupo. Ele já temia isso, né? Na verdade, foi o que aconteceu, né? Exato. Porque, na verdade, se denominaram, né, o Modair. Com o tempo, muitas coisas foram acontecendo e muitos espíritos sendo introduzidos no meio e aconteceu isso, o que ele temeu. Aqui o despertar espiritual de John Wesley. Apesar de ser religioso desde jovem, estudioso e ordenado como ministro da igreja anglicana na época, John Wesley percebeu que lhe faltava uma experiência pessoal com Deus. É onde que ele foi buscar isso aí. Essa mudança aconteceu em 24 de maio de 1738, quando ele estava em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres, ao ouvir a leitura do prefácio de Lutério, a Epístola aos Romanos. Ele sentiu o coração estranhamente aquecido. Nesse momento entendeu que a salvação é pela fé em Cristo, e não por boas obras ou méritos próprios. Ele conseguiu enxergar isso naqueles dias. Que coisa tremenda, maravilhosa. Deus tratando, quer dizer, foi o quião também caiu sobre João Wesley. Foi um dos olhos de Deus, foi a sexta estrela, foi o sexto olho de Deus. E Deus já estava trabalhando com ele daqueles dias através da mensagem da santificação, dessa separação sem a qual ninguém verá a Deus. Agora que nós temos aqui o ministério e o avivamento, irmão Odair. Depois dessa experiência, Wesley começou a pregar de maneira diferente, com poder, emoção e simplicidade. Ele saiu dos templos e passou a pregar ao ar livre. Era o seu púlpito. O seu púlpito. E até porque, irmão Ricardo, o que estava acontecendo? Havia muitos pregadores também naquela época e os patrocinadores das campanhas, né? Então, a Europa teve um papel muito importante na difusão também, né, do Evangelho, em que eles enviavam os missionários e eles pagavam. Só que aí o Wesley estava partindo para um lado de que ele não estava querendo fama, ele estava buscando sempre a presença de Deus, né? Tanto é que eles redigiram um guia espiritual, né, de obras, que era como dar aos pobres, visitar os enfermos, detentos, né? E por isso é que eles foram chamados, né, desses nomes, né, metódicos, né? E tantos outros títulos irônicos. Só que ele não se vinculava a uma denominação, ele não se sujeitava ao que o homem diz, mas ao que Deus diz. E aí foi quando que chegou o momento que as pessoas já não estavam patrocinando mais ele. Estava patrocinando. Ficou sozinho. Ficou sozinho. Aí por isso que
Ele falou, bom, eu tenho Deus e o Espírito Santo e o povo com sede, então vou pregar o Evangelho. Um cenário muito visível com o que aconteceu no sétimo mensageiro também, né? Com o sétimo mensageiro. Ó, então ele começou a pregar ao ar livre, Modair, alcançando os trabalhadores, os pobres, os marginalizados, pessoas que a igreja tradicional ignorava. Ele fundou pequenos grupos, chamados de classes e bandas, para o estudo bíblico, oração e confissão mútua. Esses grupos deram origem ao metodismo, nome que veio do método rigoroso de vida cristã e disciplina espiritual dos seguidores da mensagem de Wesley naqueles dias. Agora, todo mensageiro, irmão Odair, ele vem combatendo um espírito que rege e que predomina naquele dia. Vindo o inimigo como correntes de águas, o Senhor alvorará a sua bandeira contra ele. E essa bandeira é a mensagem do seu dia, da sua respectiva era. Na era de Martinho Lutero, como nós fizemos na programação passada, a bandeira do Senhor que foi levantada naqueles dias foi a mensagem de Martinho Lutero, que foi a justificação pela fé, não é verdade? E nesta era, na sexta era da igreja, a bandeira que o Senhor levantou naqueles dias foi a mensagem de John Wesley, a mensagem da santificação. Então Deus sempre trabalha dessa maneira, irmão Daí. E a palavra diz em Oséias que conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E nesse quadro que apresenta nesse momento na tela, né, o irmão Jefter vai estar colocando esse quadro das eras na tela, ele mostra que tem mais luz do que, né, a era de Laodiceia tem mais luz que a era anterior de Sardes. Sardes veio com a fé, a justificação, agora veio a era de Filadélfia com santificação, trazendo mais luz. Foi uma era de evangelização, foi uma era de plantio, foi uma era que o evangelho estava sendo difundido no mundo todo. Expandindo, né, de uma forma de que estava apresentando que breve haveria uma colheita. Era uma chamada final, era portas abertas. Era luz para as nações, para os povos, trazendo luz do evangelho para todos, né? Houve uma evangelização muito crescente, né? Então isso estava, né, no coração de Wesley, daqueles que estavam ali também, né, servindo a Deus também naquela era, de que era realmente para poder ganhar almas, buscar almas, resgatar almas, né? E isso foi muito bem difundido, né? Isso daí ele cresceu muito porque eles já estavam vendo de que a vinda de Jesus já estava próxima. Eles já estavam pressentindo que realmente teria que haver uma preparação para encontrar-se com o reino de Deus. Teria que haver uma preparação para encontrar com o Senhor. Então, por isso que aquela era, ela já estava se ressurgindo, né, das cinzas passadas, né, das eras negras passadas, e eles estavam fazendo ali, saindo já do pó da terra mesmo, e se levantando como vivos no Senhor para poder falar desse evangelho, compartilhando, né, dessa palavra gloriosa. Né? Inclusive a advertência da era está que eis que venho sem demora. Essa advertência o profeta fala, irmão Odair, que ele dizendo, eis que eu venho sem demora, isso faz da última era uma era curta, que é a era seguinte, né? A era de Laodiceia, faz dela uma era curta. Então, por isso surgiu, de fato, naqueles dias, essa preocupação, como o irmão acabou de dizer, que a vinda do Senhor, eles viram que a vinda do Senhor estava muito próxima. E cada mensageiro que se levantou, no seu dia, mostrava que, de fato, a aproximação dessa vinda estava cada vez mais próxima. Deus cumprindo o propósito, Deus cumprindo a sua palavra, cumprindo a sua promessa, enviando o seu mensageiro em cada era, tirando o seu povo do engano religioso daquele dia. Amós 3,7, o Senhor Jeová não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos,
os profetas. João Wesley combateu com firmeza, irmão Wesley, naquele dia, a frieza espiritual dentro da igreja. O João Wesley não aceitou isso. Quando ele viu aquela frieza, o formalismo religioso sem vida interior, Sim. sem vida vivida. Precisar de fogo. De fogo. E tem uma frase que é muito utilizada, né? O pastor Mauro até comenta, né? Falando a respeito dele, né? De que ou você ponha fogo no seu sermão, ou ponha seu sermão no fogo. No fogo. Que ele realmente estava vendo de que assim, as coisas estavam indo naquela formalidade de onde já tinha saído. E ele estava inconstante no seu coração. Não, nós não podemos servir a Deus dessa forma. As coisas não podem ser dessa forma. Nós temos que servir a Deus com novidade de espírito, né? Vamos servir ao Senhor com mais fervor, né? Com mais prazer, com mais... Então, assim, o povo saiu de uma reforma e eles estavam voltando, né? Como um cachorro voltando ao seu vômito, né? Diz lá o apóstolo São Pedro. E eles estavam voltando novamente. Aí Deus levantou esse movimento. E esse movimento depois acabou que também... né, se formalizando, se denominando. O profeta de Deus diz muito cuidado com a denominação, porque denominação é um espírito, e a partir do momento que uma igreja ela se denomina, o Espírito de Deus já não está Ela mais morre, ali. morre espiritualmente. Inclusive o profeta chega a afirmar, de uma maneira muito forte, denominação é morte. É morte. Morte espiritual. Irmão, e então ele vendo isso, sendo um olho de Deus, né, para aquele dia, sendo uma águia, ele vendo essa frieza, esse formalismo religioso dentro da igreja, sem vida interior, a injustiça social, a escravidão e a pobreza extrema, até isso preocupou João Wesley. O alcoolismo que destruía famílias e comunidades, a ignorância bíblica, a falta de conhecimento da palavra de Deus, a falta do interesse por esse livro, aí ele promovendo a educação e a leitura para o povo. Ele estimulou isso entre o povo, a leitura, o conhecimento, a buscar a Deus através das Escrituras, que é um método de santificação, de se santificar, de se encher do Espírito Santo, porque a partir do momento que nós nos colocamos a essa prática da leitura, essas letras se tornam vivas, na verdade, Modair? Dentro de nós, essas letras se tornam carnes dentro de nós. Vai se tornando carne, vai materializando em nós. Esse foi um dos métodos, uma das preocupações de João Wesley. E até porque, irmão, lá no versículo 9 de Apocalipse 3, fala, né? Eis que farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Então havia um espírito de mentira. De mentira. Que rondava realmente o povo ali para enganar. Na sutileza de Satanás, sinagoga de Satanás, né? E Satanás é uma palavra que quer dizer adversário. Então, Deus levantando o movimento, Satanás ali, o adversário, levantando o outro na sutileza, né? Não, Deus só quer o coração. Não precisa não. Isso daí não precisa fazer tudo isso não. Deus está vendo. E que é um espírito que predomina até hoje. Deus só quer o coração. Exatamente. Deus só quer o coração, tá tudo bem, isso, aquilo, outro. E aí, o Wesley vindo com a mensagem. Tem que haver uma separação, né? Tem que haver uma santificação, tem que haver um conhecimento, uma busca incessante pelo Espírito de Deus. E a mensagem de Wesley era essa, né? Para fazer com que o povo não apenas abandonasse a obra do pecado, mas que eles buscassem a Deus. Que coisa maravilhosa, né? Tremenda isso aí. Olha aqui, a gente está terminando aqui esses pontos principais ensinos de João Wesley, algumas ideias centrais da pregação de João Wesley. A salvação pela graça mediante a fé, novo nascimento, a regeneração do coração pelo Espírito Santo, se encher do Espírito Santo, santificação, se santificar, a busca de uma vida santa e amorosa, o amor perfeito como sinal do cristão maduro, do cristão alicerçado, a fé prática, expressa em boas obras e serviço ao próximo e a Deus. Um dos legados de João Wesley, irmão,
Modair, ele percorreu mais de 400.000 quilômetros a cavalo, pregando mais de 40.000 sermões. Meu Deus, que coisa. Isso envergonha a gente, não é? Isso nos deixa com vergonha. Ele pregava muitas das vezes, até mesmo nos 3 períodos do dia. Ele era um homem de que, assim... Parece incansável. Incansável. Era Deus naquela matéria, naquele corpo, que humanamente falando não tinha como. Irmão, sabe o que é ficar no lombo de um cavalo, 400.000 quilômetros num cavalo? E outra, também não era tudo planinho não, né? Não. As regiões da Montanhas, Europa... valados. Exatamente. E para o povo que ele pregava também, era um povo de difícil acesso, porque nós estávamos falando de que era índio, nós estávamos falando de que era o povo pobre, trabalhadores, eram aqueles que a grande igreja não queria, eram os rejeitados, os renegados. E o exercício da voz dele, tanto é, irmão, que assim, a gente já está no final, mas ele teve dificuldades matrimoniais justamente em razão do tanto que ele doou. Né? A esposa dele, né? A história registra isso também, né? Que tinha muita dificuldade, né? Com ele, né? Era de difícil, né? De difícil relacionamento, porque ele estava completamente doado a essa questão da obra, se rendeu, e de que aí tem esse outro lado que acabou que não sendo cultivado, né? E muitas das vezes foi até mesmo mal interpretado e tudo mais. E o Wesley, ele deixou um legado que até hoje, mesmo nós ainda que temos recebido ainda os 7 mensageiros, e ainda tem frutos lá, como ele, na era dele, na mensagem dele, ele trazia frutos de Lutero, e nós também trazemos esses frutos também, né? Porque Deus, ele vai o quê? Aquele que em vós começou a boa obra, Filipenses 1,6, há de aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Então, se você tem servido a Deus nessa boa igreja, nessa boa religião que você professa, amém, graças a Deus por isso. Mas se Deus está te trazendo luz neste momento, através desse canal, através dessa programação, se Deus está te trazendo mais revelação a isso, é um chamado de Deus na sua vida. Se você deseja também ter essa mensagem em mãos, né, as 7 eras da igreja, você pode fazer contato através desse número, desse telefone, né, celular que aparece na tela, e solicitar para você obter isso em mãos e conferir, né, essas 7 eras da igreja através da leitura e pedir para que Deus abra isso para você, porque isso carece sim de uma revelação, né, de um conhecimento, de uma revelação que somente pode vir pelo Espírito Santo, Modair. Somente Deus pode abrir o entendimento, abrir os olhos de revelação de um homem, de uma mulher. Por mais que nós ficamos aqui falando, podemos falar aqui a tarde toda, à noite, mas se Deus não descer no seu coração e não abrir isso para você, isso de nada teria efeito para você. Mas a partir do momento que Deus descer na sua alma, descer no seu coração, através dessa revelação, pode ter certeza, isso se torna música, isso se torna uma sinfonia na sua alma. Amém, Modair? Amém, graças a Deus. Deus continue vos abençoando, meus amados, preciosos irmãos. Um abraço fraternal e até nos vermos novamente. Até nos vermos novamente. Amém.